Aqui só para não perder o costume, vocês conseguiriam fazer esse exercício aqui facilmente, não conseguiriam? Então, aqui na planilha 16, os dados da tabela que segue foram obtidos durante uma determinação colorimétrica de glicose em soro sanguíneo. Uma amostra de soro forneceu uma absorbância de 0,35. Encontre a concentração para a glicose no soro sanguíneo. Então, se você se deparar com alguma coisa assim na prova, você vai colocar aqui a concentração dos padrões. Observe que essa reta aqui, ela foi obtida do jeito que eu falei para vocês que ela tem que ser obtida, utilizando padrões com concentrações equidistantes, varia 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 e 10. As variações na concentração de um ponto para o outro são as mesmas. A absorbância dessas amostras foi 0,02, 0,150, 0,294, 0,434, 0,570 e 0,704. Então, eu obtenho a curva de calibração, inserir gráfico de dispersão, adicionar linha de tendência. Eu tenho aqui a minha curva analítica. Eu tenho um coeficiente de correlação de 0,9996, quer dizer, o método é bastante linear. Você imagina que você vai ter uma amostra cuja a concentração é 0,350, né? Para você determinar a concentração nessa amostra, é só você subtrair da resposta da amostra o coeficiente linear e dividir pelo coeficiente angular. Então, você pode escrever proj.lin. Aqui você coloca as respostas. Aqui você coloca as concentrações. E aqui você coloca verdadeiro, verdadeiro. Okay? Para determinar a concentração de glicose nessa amostra, você faz a resposta da amostra menos o coeficiente angular dividido pelo coeficiente linear. E você vai ter uma resposta de 1,015. Ok? Agora a gente tem aqui o exercício de número 2. Esse daqui também é um exercício que fala do método de adição de padrão, tá? Então, o que eu apresentei para vocês até o momento na aula de hoje? Eu mostrei o método da adição de padrão e o método do padrão interno, tá? O íon nitrito é usado como um conservante em bacon e em outros alimentos, mas ele é um cancerígeno em potencial. Uma determinação espectrofotométrica de nitrito segue a seguinte reação. Então, você imagina que eu estou até trabalhando com isso agora no meu laboratório, só que em vez do ácido sulfanílico, a gente usa sulfanilamida, né? Você imagina que esse é o método de Netzler. Então, você imagina que no método de Netzler, você tem o nitrito que é incolor. Então, não tem como você determinar, através da colorimetria, a concentração de uma substância que é incolor.
Se o teu espectrofotômetro for capaz de medir absorbâncias entre 200 e 400 nanômetros, que é a região do ultravioleta, você até pode determinar a concentração de nitrito na tua amostra. Mas você imagina que quando você faz quantificações na região do ultravioleta, você está muito suscetível a erros, né? Porque muitas substâncias absorvem na região do ultravioleta, né? E você também não tem como visualizar. Que, por exemplo, no método de Netzler, né, esse daqui é o método de Grass, né? Você imagina que no método de Grass, você faz o teu nitrito virar um produto rosa. Então você imagina que se na tua amostra não tem nenhuma substância que dá uma coloração rosa, né? Você imagina que você não vai ter nenhum interferente nessa região, né? Então, além de você aumentar o coeficiente de absorvividade molar do teu analito, você tem menos interferentes. Por isso que é interessante você fazer as quantificações na região do visível. Então, nesse processo, você tem o nitrito que é incolor, quer dizer, ele não absorve luz na região do visível. Você reage o nitrito com ácido sulfanílico para formar um azo composto. Depois, esse azo composto ele reage com o ácido 1-aminonaftaleno e forma um produto colorido, que é um azo corante, que absorve fortemente a luz na região de 520 nanômetros. Né? Então, o procedimento está falando assim. Descreveremos agora o procedimento simplificado para análise. Em 50 ml de solução desconhecida contendo nitrito, é adicionado 1 ml de solução de ácido sulfanílico. Após 10 minutos, são adicionados 2 ml de solução de 1-aminonaftaleno e 1 ml de solução tampão. Após 15 minutos, a absorbância é lida em 520 nanômetros, em uma célula de 5 centímetros de caminho óptico. Foram analisadas as seguintes soluções. Solução A, 50 ml de um extrato alimentício, conhecido por não conter nitrito. Né? Quer dizer, esse daqui é o branco, né? É uma amostra que é isenta do teu analito. Então você imagina que o branco, né? O branco da tua amostra te dá uma absorbância de 0,153. 50 ml de um extrato alimentício suspeito de conter nitrito, que dá uma absorbância final de 0,622. E você faz depois na solução C o mesmo que B, mas você adiciona 10 ml de nitrito de sódio a 50 ml de amostra. E a absorbância final é de 0,967. Quantos microgramas de nitrito estavam presentes em 50 ml do extrato alimentício? Como é que você vai fazer? Como que você resolve esse exercício? Então vamos lá. Você tem o branco. Que dá uma absorbância de 0,153. Você tem uma amostra que te dá uma absorbância de 0,622. E você tem uma amostra fortificada que te dá uma absorbância de 0,967. Certo? Muito bem. Então você imagina que a primeira coisa que você faz é subtrair das suas amostras o valor do branco.
Então, você vai subtrair das tuas amostras o valor do branco. O que você quer determinar? O que é que você quer determinar? Determinar a concentração na tua amostra. Então, a tua incógnita é a concentração na tua amostra. Você imagina que a resposta que a tua amostra te dá é essa daqui. Você tem uma amostra fortificada que vai te dar uma resposta que é essa daqui. Qual que é a concentração na amostra fortificada? Você imagina que a concentração na amostra fortificada é a concentração do teu analito mais a concentração da tua amostra, né? Ó, você pegou a tua amostra e fortificou ela. Então, ela vai ter a concentração original do analito mais um fortificado. Então, você coloca aqui. Então, você coloca aqui. Então, você vai falar o quê? Você tem a concentração do teu padrão. A concentração do teu padrão é 7,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa daqui é a concentração do teu padrão. O volume do teu padrão que foi adicionado, foi de 10 ml. Então você imagina que o volume final da tua amostra vai ser o quê? Vai ser a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume final da tua amostra, que vai ser 60 ml, né? Desculpa, o volume final da tua amostra vai ser 10 mais 50, que é 60. Então, a concentração da tua amostra fortificada é a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume final da amostra, que vai dar 0,0125 mol por litro, né? Não se esqueça que aqui a concentração está em mol por litro, tá bom? Não se esqueça que a tua amostra original ela foi diluída. Qual que é o fator de diluição da tua amostra? Vai ser o volume inicial dividido pelo volume final. Então você imagina que a tua foi diluída, né, para 0,83. Para resolver isso daqui, é só você utilizar a equaçãozinha que a gente já deduziu. Então você vai dizer que a concentração da tua amostra é igual à concentração do fortificado vezes a resposta da amostra. Isso daqui dividido pela absorvância da amostra fortificada menos a absorvância da amostra inicial vezes um fator de diluição. E você vai achar que a concentração de nitrito na tua amostra vai ser 0,01385 mol por litro. Ok? Então, a concentração da tua amostra vai ser 0,01385 mol por litro. Essa daqui é a concentração da tua amostra. Certo? Não se esqueçam do procedimento, né? Você imagina o seguinte, você tem o extrato 50 ml de um extrato alimentício, né? Aí você coloca 1 ml de ácido sulfanilínico
2 ml de 1 aminonaftaleno e 1 ml de solução tampão. Tá? Então, não se esqueça que a concentração... Então, você quer saber qual que é a concentração no teu extrato alimentício. Imagina que a concentração no teu extrato alimentício é igual à concentração na solução diluída vezes um fator de diluição. Né? Para não confundir, vai ser um F2, aqui vai ser o F1. Então, aqui eu vou colocar, na formulinha, eu vou colocar um F1 aqui, para não confundir vocês depois o que é F. Você imagina que esse F2 vai ser o quê? Vai ser o volume final da solução dividido pelo volume inicial. Então, você tem 50 mais 1 mais 3. Então, o volume final vai ser 54. Então, você tem 54 dividido por 50. Então, você imagina que a concentração de nitrito no teu extrato alimentício vai ser igual à concentração na solução diluída vezes o fator de diluição. Isso daqui em mol por litro. Aí a pergunta que o exercício faz é a seguinte: qual que é a massa de nitrito de sódio Não, ele está perguntando a massa só de nitrito, né? Ele está perguntando qual que é a massa de nitrito presente nesse extrato alimentício. Então, a gente já fez diversas vezes, né? Lembra daquela fórmula? Lembra daquela formulinha? A gente já usou isso diversas vezes ao longo do curso. Né? Você coloca que a massa é igual à concentração vezes a fórmula molecular vezes o volume. Eu vou querer a minha resposta dessa vez em gramas. Para eu ter a minha resposta em gramas, eu tenho que passar o volume para litros. Né? Então, você imagina que o volume inicial da minha amostra era 50 ml. O volume inicial da minha amostra era 50 ml. Eu vou dividir por 1000 para passar para litro. Qual que é a massa molecular do nitrito? É só eu fazer a sominha, não é? Só fazer a sominha. O nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16. Tem 2 oxigênios, então é 2 vezes 16. 14 mais 2 vezes 16. Vai dar 46 grama mol. Então é só eu fazer essa multiplicação que eu acho a massa de nitrito no meu alimento. Eu vou fazer a concentração em mol por litro, vezes o volume em litro, vezes a massa molecular. E eu vou achar uma massa de 0,034 gramas. Para eu passar essa massa de gramas para miligramas, o que eu faço? Multiplico por 1000. Vai dar 3,44 miligramas. Ok? Esse daqui já está na prova. Vocês vão acertar? Vocês vão acertar esse daqui, pessoal? Bem, espero que vocês tenham entendido que esse daqui é uma questão da prova. Esse daqui é uma das questões da prova. Então, a gente tem aqui um terceiro exercício. Que é o seguinte. A amônia pode ser determinada espectrofotometricamente
pela reação com fenol na presença de hipoclorito. Uma amostra de 4,37 mg de uma proteína foi digerida quimicamente para converter seu nitrogênio em amônio. E, a seguir, diluída a 100 ml. Então, 10 ml da solução foram transferidos para um balão volumétrico de 50 ml, tratados com 5 ml de solução de fenol, mais 2 ml de solução de hipoclorito de sódio. A amostra foi diluída a 50 ml e a absorvância, em 625 nanômetros, foi medida com uma cubeta de 1 centímetro de caminho óptico. Após 30 minutos, como referência, foi preparada uma solução padrão a partir de 0,01 gramas de cloreto de amônio. A massa molecular do cloreto de amônio, que eu falei, em português o pessoal coloca a massa fórmula, em inglês molecular weight. Eu já vi também escrito nos rótulos de reagentes químicos peso molecular. Não importa como você vai chamar, você tenha sempre em mente que isso daqui é grama-mol. Então, se você tem 53,49 gramas de cloreto de amônio, você tem 1 mol de cloreto de amônio. Então, você tem aqui que 0,01 gramas de cloreto de amônio foram dissolvidos em 1 litro de água. Então, 10 ml desse padrão foram colocados em um balão volumétrico de 50 ml e analisados da mesma forma que a amostra desconhecida. Um reagente em branco foi preparado usando-se água destilada no lugar da amostra desconhecida. Calcule a absorvidade molar do produto azul. Calcule a porcentagem em massa de nitrogênio presente na proteína. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Então, vamos primeiro fazer o seguinte. Você tem o branco. Você tem a referência, que a gente chama de padrão, né? E você tem a amostra. Obviamente, a concentração na amostra você não sabe, você quer determinar. As absorbâncias mensuradas é 1,40. O padrão é 0,308. E a amostra desconhecida, 0,592. Então, não se esqueça de subtrair do branco. Então, você tem a amostra, não esqueça de subtrair a absorbância do branco. Aqui é a mesma coisa, você tem a amostra, tem que subtrair a absorbância do branco. Né? Então, vamos determinar primeiro o coeficiente de absorção molecular do produto azul. Então, você sabe que a lei de Lambert-Beer te dá que a absorbância é igual ao caminho óptico, é igual ao coeficiente de absorvidade molecular, vezes o caminho óptico, vezes a concentração da solução. Então, você imagina que eu posso dizer que o coeficiente de absorvidade molecular é igual à absorbância dividido pela concentração vezes o caminho óptico. Isso aqui é o coeficiente de absorvidade molecular. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a concentração da minha amostra. Você sabe que concentração é o que mesmo? A gente acabou de fazer um exercício assim. Concentração é igual a massa molecular vezes volume. Você sabe do enunciado do exercício que a massa é igual a 0,01 gramas. O enunciado do exercício, ele já te dá que a massa de cloreto de amônio, tá? Não é cloreto de amônia, não, tá? Você imagina que o NH4+ é um cátion, né? Então é o amônio, cloreto de amônio.
Você sabe do enunciado do exercício que a massa molecular do cloreto de amônio é 53,49 grama-mol. E o volume do balão, é de 1 litro. Então, para eu determinar a concentração da minha solução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Então, eu sei que a concentração da minha solução de cloreto de amônio é de 0,0019 mol por litro, ok? Então, o que foi feito depois que eu preparei essa solução de cloreto de amônio? 10 ml desse padrão foram colocados em um balão volumétrico de 50 ml e analisado da mesma forma que a amostra desconhecida. Um reagente em branco foi preparado, usando-se água destilada no lugar da amostra desconhecida. Então você imagina o seguinte: essa amostra foi diluída 5 vezes, né? Então aqui você tem que a concentração da tua amostra, ela foi diluída, a tua amostra foi diluída 5 vezes, né? Então você tem um fator de diluição que vai ser o quê? 10 dividido por 50. Então você imagina que a tua amostra diluída, né? Vamos dizer assim, a concentração da tua amostra, né? Essa aqui é a amostra original. Você pegou 10 ml dela, reagiu com os reagentes colorimétricos e completou o volume para 50 ml. Então você imagina que a tua amostra ela é 5 vezes mais diluída do que a tua amostra original. Então a concentração nela, né? A concentração nela vai ser a concentração da amostra vezes o fator de diluição. Então, você sabe que a concentração de cloreto de amônia na tua amostra é 3,73 vezes 10 a menos 5. Então, agora, para eu determinar o coeficiente de absorvidade molecular, lembrando que a absorbância é igual ao coeficiente de absorvidade vezes o caminho óptico vezes a concentração, né? Até vou colocar aqui um CA, né? Para diferenciar a concentração da amostra original da concentração da amostra diluída. Então, agora, para eu determinar o coeficiente de absorvidade molar, eu só vou rearranjar essa equação que está aqui, né? Então, uma concentração eu já tenho. O coeficiente de absorvidade molecular, o próprio exercício já me dá, ele fala que é 1 centímetro, né? Então, eu vou fazer a absorbância do meu padrão. Eu vou fazer a absorbância do meu padrão dividido pela concentração da minha amostra vezes o caminho óptico. Então, eu tenho que o coeficiente de absorção molecular desse produto azul é 4,493, 1,63. Se você for ver as unidades, né, você dividiu isso daqui por mol por litro, né? Então, isso daqui vai ficar litro por mol. E você multiplicou por centímetro, né? Então, você imagina que isso daqui vai ser litro, mol a menos 1, vezes centímetro a menos 1. Essa daqui é a unidade do teu coeficiente de absorção molecular. Lembra que a absorbância é dimensional, por quê? Porque o coeficiente de absorvidade molecular tem que ter a mesma unidade que concentração e caminho óptico, né? Então, se o caminho óptico está em centímetros e a concentração está em mol por litro, né? Você tem que multiplicar a concentração por caminho óptico vezes o coeficiente de absorvidade molecular para ter uma medida dimensional. Então, você já determinou
o coeficiente de absorvidade molecular. Então, agora vem o item B. Calcule a porcentagem em massa de nitrogênio presente na amostra, presente na proteína. Então, agora você tem que saber me dizer, você tem que me dizer quanto nitrogênio tem nessa proteína. Eu quero saber a porcentagem de nitrogênio na minha proteína. Como é que a gente faz isso? Bem, vamos ver como é que a proteína foi preparada mesmo. Uma amostra de 4,37 miligramas de uma proteína foi digerida quimicamente para converter o seu nitrogênio em amônio. A seguir, diluída a 100 ml. Então, 10 ml da solução foram transferidos para um balão volumétrico de 50 ml e tratado com 5 ml de solução de fenol, mais 2 ml de solução de hipoclorito de sódio. A amostra foi diluída a 50 ml. Então, você imagina que minha amostra de proteína, você imagina que a minha amostra de proteína, ela sofreu 2 diluições, né? Enfim, vamos determinar a concentração de nitrogênio na amostra. Então, para determinar a concentração de nitrogênio na amostra, né? Então, vou colocar aqui um item B. Vou colocar aqui um item B, para você entender que é a segunda parte do problema. Então, você tem que a absorbância é igual ao coeficiente de absorvidade molecular vezes o caminho óptico vezes concentração. Eu posso dizer que, então eu posso rearranjar essa fórmula. Eu posso rearranjar essa fórmula e falar para ti que concentração é igual a absorbância dividido pelo caminho óptico vezes o coeficiente de absorvidade molecular. Certo? Então, eu já tenho a absorbância da minha amostra, eu tenho o coeficiente de absorvidade molecular. Eu já posso dizer a concentração da minha amostra, né? Então, eu vou dizer que a concentração da minha amostra, aqui da amostra de proteína, né? É igual à absorbância. Então, a absorbância está aqui. Dividido pelo coeficiente de absorvidade molecular, vezes o caminho óptico, que é 1 centímetro. Então, eu determinei a concentração de nitrogênio em amostra. Então, você vai pensar o seguinte, lembra sempre, né? Concentração é igual à concentração da amostra diluída vezes um fator de diluição. Né? Então, você, na verdade, aqui, né, você está determinando a concentração da amostra de proteína. Né? Se você for ler o enunciado do problema, ele está falando que 10 ml da solução de proteína foram transferidos para um balão volumétrico de 50 ml. Né? Então, você imagina que essa amostra foi diluída 5 vezes. Então, a concentração Então, você imagina que a concentração da minha amostra vai ser o quê? Vai ser a concentração da minha amostra diluída vezes 5. Então, aqui eu tenho a concentração da minha amostra. Absorbância dividido pelo coeficiente de absorvidade molecular vezes o caminho óptico. Né? Então, agora, mais uma vez, eu vou utilizar aquela formulinha que é a seguinte. Massa é igual a concentração vezes massa molecular vezes o volume. O que o exercício falou para ti? Que você pegou uma massa de proteína de 4,37 miligramas. Aqui você pôs uma massa de proteína de 4,37 miligramas. Você dissolveu essa amostra. Você dissolveu essa amostra num balão de 100 ml.
você dissolveu essa proteína num balão de 100 ml, né? Você dissolveu num balão de 100 ml. Você dissolveu num balão de 100 ml. E a massa molecular do nitrogênio é 14 grama-mol. Então você vai dizer, então podemos dizer aqui que aqui é a massa de nitrogênio, né? Então você vai dizer que a massa de nitrogênio, na tua amostra, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual à concentração vezes a fórmula molecular do nitrogênio vezes o volume do balão, né? Eu vou passar para litros, né? Se eu multiplicar aqui por ml, eu vou fazer concentração em mol por litro vezes uma fórmula molecular vezes volume. Você imagina que se esse volume tiver em ml, a minha resposta vai ser em miligramas, né? Então eu chego numa resposta de que a massa de nitrogênio que eu tinha dentro do balão é de 0,7 miligramas, né? Então, para eu dizer a porcentagem de nitrogênio na minha amostra, é só eu fazer a massa que eu achei dividido pela massa original da amostra e multiplicar por 100. Isso daqui vai me dar 16,11%. Ok? Esse daí também vai cair na prova. Vocês vão acertar? Esse daí vai cair na prova também. Vocês vão acertar? Bem, então vamos para o exercício. O 4 vamos depois. Esse daqui é importante eu passar para vocês agora. Da mesma forma que você tem o método do padrão interno, do mesmo jeito que você tem a método do padrão interno, então, por exemplo, se a gente chega aqui bem no final, né? A gente chega aqui no final da nossa apresentação, né? Por exemplo, o exercício que está no slide 19, tá vendo? O exercício que está no slide 19 é um exemplo de padrão interno. O exercício que está na planilha 18 é um exemplo de padrão interno. E o exercício que está na. Os que a gente fez até agora estão na aba 18 e 19. Então lembrem que na aba 18 e 19 você tem exemplos do método do padrão interno. Da mesma forma que você faz o método do padrão interno, você pode fazer o método do padrão interno de ponto único. Então você pode imaginar que funciona da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Fator de resposta. Você tem sinal do analito e concentração do analito.
Isso daqui é igual a um fator de resposta que é igual a sinal do padrão dividido por concentração do padrão. Então, dessa forma, você pode resolver os problemas que envolvem o método do padrão interno. Então, aqui a gente tem um exemplo, quer ver? Um experimento preliminar, uma solução contendo 0,0837 mols por litro de X e 0,66 mols de S fornecem como áreas, né? Dão como respostas 423 e 347. As áreas das medidas em unidades arbitrárias. As áreas são medidas em unidades arbitrárias pelo computador do instrumento. Para analisar a amostra desconhecida, 10 ml de uma solução 0,146 mol por litro de S foram adicionados a 10 ml da amostra desconhecida. E a mistura foi diluída a 25 ml em um balão volumétrico. Essa mistura forneceu o cromatograma visto na figura abaixo, em que os picos apresentam áreas 553 e 582. Determine a concentração de X na amostra desconhecida. Acho que eu esqueci de colocar a figura aqui, né? Mas você imagina que X é a amostra desconhecida e S é o padrão interno. Então, você pegou uma solução de concentração conhecida da amostra e você pegou outra solução de concentração conhecida do padrão interno e mediu a resposta para as duas no instrumento, né? Através dessa parte do problema, você determina o valor de F, né? Então, você tem aqui, ó, de acordo com essa equação, você tem que AX dividido pela concentração de X é igual a F, que multiplica a resposta do padrão dividido pela concentração do padrão. Tá? Então, você pode reorganizar essa equação, né? E você vai ficar com AX dividido pela concentração do analito multiplicado pela concentração do padrão. Você põe aqui entre parênteses, né? Você coloca aqui multiplicado pela concentração do padrão dividido pela resposta do padrão. Dessa forma, deixa eu mesclar aqui para ficar mais fácil de você observar. Dessa forma, você me determina o fator de resposta. Então, do enunciado do exercício, você tem uma concentração. Do enunciado do exercício, você tem que a concentração do padrão, você tem aqui a concentração do padrão, e você tem aqui a concentração. Perdão, o X é a concentração do analito, e o S é a concentração do padrão, né? Então, ele está falando que a concentração
do analito, quando a concentração do analito é 0,0837 e a concentração do padrão é 0,066, você tem que a resposta do padrão é 423 e você tem que a resposta, perdão, né, o X é desculpa, o X é o analito e o S é o padrão. Então aqui você tem que a resposta do analito é 423 e a resposta do padrão é 347. Então, para você achar o fator de resposta, para você utilizar o fator de resposta, é só você fazer a concentração do... É só você fazer a resposta do analito dividido pela concentração do analito vezes a concentração do padrão interno dividido pela resposta do padrão interno. Isso daqui te dá o fator de resposta, que é igual a 0,96, tá? Então, uma vez que você sabe o fator de resposta, né? Então, você imagina o seguinte, que você coloca, você tem a tua amostra, você não sabe quanto, obviamente, você não sabe a concentração do analito, né? Você imagina que o objetivo da química analítica é justamente esse, é determinar a concentração do analito. E você coloca uma outra substância, que não é o teu analito, né, mas que você chama de padrão interno. Aí você vem e você mede a resposta da amostra, né, do teu analito na amostra, e a resposta do teu padrão interno, né? Você sabe que existe uma razão entre a área do analito e a área do padrão interno, que é o teu fator de resposta, né? Você imagina que esse daqui é... Você imagina que esse F aqui é o fator de resposta, né? Então, você imagina que você tem uma concentração do analito, você tem aqui uma concentração do analito, e aqui você tem uma resposta para o analito. Aqui você tem uma concentração do padrão interno, e você tem uma resposta para o padrão interno, né? Você sabe que existe uma relação entre as respostas e as concentrações, que você determina utilizando essa fórmula aqui, certo? Que você determina utilizando essa formulinha aqui. Então agora, você pega uma solução de concentração conhecida do analito e uma concentração conhecida do padrão interno. Você vai medir a resposta do analito e a resposta do padrão interno. Você joga nessa formulinha aqui e você vai chegar no fator de resposta. Então, quando você tiver uma amostra, você vai determinar a concentração do analito utilizando essa equaçãozinha aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, a tua incógnita é o quê? Qual que é a tua incógnita? A concentração do analito, né? Então, você vai escrever aqui mais uma vez. Você vai escrever mais uma vez que a resposta do analito dividido pela concentração do analito é igual a um fator de resposta, que é igual à resposta do padrão interno dividido pela concentração do padrão interno, né? Então, você pode imaginar que para resolver esse problema, você pode me dizer... Então, você imagina que a tua incógnita é a concentração do analito, obviamente, né? Que a gente está representando aqui dessa forma, né? Então, você imagina que isso daqui vai ser igual à resposta da amostra multiplicado pela concentração do padrão interno. Isso daqui dividido pelo fator de resposta,
vezes a resposta do padrão interno. Deixa eu pôr aqui entre parênteses. Certo? Então vamos lá, o que o enunciado fala para a gente? Para analisar a amostra desconhecida, 10 ml de uma solução 0,14 mol por litro de S foram adicionados a 10 ml de uma amostra desconhecida. E a mistura foi diluída a 25 ml em um balão volumétrico. Essa mistura forneceu o cromatograma visto logo abaixo, né? Onde a resposta da amostra do analito, né, é 553 e a resposta do padrão interno é 582. Né? Então você imagina que no exercício você já tem a resposta do analito e você já tem a resposta do padrão interno. Né? Então você vai colocar 553, 582. Então você tem que pensar o seguinte: a concentração do padrão interno, ele está falando que a concentração do padrão interno é igual a essa daqui. Né? Então você só tem um detalhe, né? Você imagina o seguinte: você tem que a concentração da solução diluída é igual à concentração da solução original vezes um fator de diluição. Imagina que você colocou 10 ml dessa solução de padrão interno junto com 10 ml de amostra e completou o volume para 25 ml. Né? Então você imagina que o teu fator de diluição vai ser o quê? Vai ser 10 dividido por 25. Né? Então você pode dizer que a concentração do teu padrão interno nessa amostra é o quê? A concentração do padrão vezes o fator de diluição, que é 0,0584. Então eu já tenho tudo que eu preciso aqui nessa equação. Então, para eu dizer qual que é o valor da minha amostra desconhecida, é só eu fazer a resposta do meu analito vezes a concentração do meu padrão interno, dividido pelo fator de resposta que eu determinei no exercício anterior, vezes a resposta do padrão interno. Então, eu tenho que a concentração do meu analito é 0,05773. Só que tem um detalhe, né? Você imagina que o meu analito ele foi diluído, né? Porque eu coloquei minha amostra com 10 ml do padrão interno e completei o volume para 25 ml, né? Eu completei o volume para 25 ml. Então você imagina que a nossa amostra acabou sendo diluída, né? A nossa amostra acabou sendo diluída. Então, você imagina que a concentração do teu analito vai ser o valor de x vezes o fator de diluição. Né? Então, você pode imaginar que o fator de diluição vai ser o mesmo, que vai ser 0,4. Que vai ser, desculpa, né? Então, nesse caso, agora você está reconstituindo a amostra. Você imagina que esse fator de diluição aqui, ele vai ser 25 dividido por 10. Então, você imagina que a concentração na tua amostra
vai ser 0,05773 vezes 2,5. Você vai dizer que a concentração do teu analito na amostra vai ser de 0,14 mol por litro. Esse é o método do padrão interno. Certo? Amostra desconhecida de níquel forneceu uma corrente de 2,36 mA em uma análise eletroquímica. Quando 0,5 de uma solução contendo 0,0287 mol de níquel foram adicionadas a 25 ml da amostra conhecida, a corrente subiu para 3,79 amperes. Determine a concentração de níquel na amostra. Pessoal, então esse daqui na planilha 5 é o método do padrão interno. Esse daqui na planilha 6 é o método da adição de padrão, novamente, o que a gente fez nos exercícios anteriores, né? O que a gente viu nos exercícios 1, 1A e 1B. Eu quero ver se vocês aprenderam. Então, o primeiro a fazer esse exercício aqui e colocar a resposta no chat, tiver certa, obviamente, vai ganhar meio ponto na P3. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Então, eu vou colocar aqui 11h29. 5 minutos para fazer esse exercício.
Alguém já chegou na resposta? Bem, então eu vou fazer. Pessoal, então toda vez que você tiver exercício dessa forma, né, você vai resolver utilizando essa formulinha. Você vai resolver utilizando essa formulinha que eu passei aqui para vocês. Então você pensa o seguinte: uma amostra desconhecida de níquel forneceu uma corrente de 2,36. Né? Então você vai colocar aqui que a resposta do analito, né? A resposta do analito foi de 2,36. A concentração do meu analito é a minha incógnita, obviamente. Aí ele está falando que a amostra fortificada deu uma resposta de 3,79. Essa amostra fortificada, deixa eu ver. Quando 0,5 ml de uma solução contendo 0,287 mol por litro de níquel foram adicionados a 25 ml da amostra desconhecida. Né? Então você tem que saber qual que é a concentração da amostra fortificada. O enunciado está falando que a concentração do padrão é de 0,287 mol por litro. Então você sabe que a concentração do padrão é 0,287 mol por litro. Ele está falando que o volume do padrão que foi adicionado foi de meio ml. O volume do padrão adicionado foi de meio ml. Ele está falando que o volume final da solução, então, foi de 25,5 ml. Tá? Então você imagina também que a concentração da amostra fortificada é a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume final. Você imagina então que na amostra fortificada a tua amostra original vai ser diluída. Quanto que vai ser esse fator de diluição? Deixa eu ver. A amostra tinha 25 ml, foi para um volume final de 25,5 ml. Então você imagina que vai ser mínima a diluição da amostra, vai ser por um fator de 0,98. Então você já tem todas as variáveis aqui, é só você substituir na equação. Então a concentração da amostra fortificada, você determinou que é 0,0056 mol por litro. A resposta da amostra é 2,36. E aqui embaixo você tem a resposta da amostra fortificada, menos a resposta da amostra, vezes um fator de diluição. Então você determinou que a concentração da tua amostra é de 0,009 mol por litro. Você pode até deixar aqui, né? Formatar célula.
científico. 9 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, você acabou de determinar a concentração da tua amostra. Aqui a gente tem o exercício 7. Uma amostra desconhecida de cobre apresentou uma absorvância de 0,262 em uma análise de absorção atômica. Então, 1 ml da solução contendo 100 ppm de cobre foi misturado com 95 ml da amostra desconhecida e a mistura foi diluída para 100 ml em um balão volumétrico. Determine a quantidade de cobre na amostra desconhecida. Pessoal, no outro exercício, 5 minutos foi pouco? Bem, eu vou resolvendo os exercícios que dão. A gente está só com 5 alunos online, né? Eu acho que a gente já vai ter material suficiente para fazer a prova. Eu vou colocar a prova online. Eu pretendo colocar a prova online hoje ainda. E na semana que vem, a gente volta para. Na semana que vem, a prova já vai estar online, mas eu vou resolver mais alguns exercícios na semana que vem com vocês e também ficar online para tirar qualquer dúvida, né? Eu só espero que quando eu estiver na semana que vem online, né, eu vou resolver mais uns exercícios e vou tirar dúvidas, né? Eu não quero ninguém assim, professor, esse exercício aqui da prova, qual que é a resposta, né? Se fosse para eu dar a prova e falar a resposta, não precisava fazer a prova, né? Então vamos lá, vamos resolver mais esse exercício. Esse daqui é o exercício de número 7 na apresentação do PowerPoint. Ele é um exercício que envolve o método da adição de padrão. Ele está falando que uma amostra desconhecida de cobre apresenta uma absorbância de 0,262. Então, acho que eu só vou dar uma encurtadinha nessa caixa que ela ficou muito grande. Pronto, agora sim. Então você vai resolver esse exercício exatamente como você resolveu esse exercício aqui, utilizando essa fórmula. É que eu falei, né? Eu podia chegar, jogar a fórmula, mas eu tentei dar lá no começo da aula, deduzir para vocês como é que funciona essa fórmula, tá bom? Então aqui você tem, determine a concentração de cobre na amostra desconhecida, né? Então você imagina que você tem aqui a amostra de cobre. Imagina que essa amostra de cobre, você quer saber qual que é a concentração dela. E a resposta da amostra, você vai dizer que é 0,262. Né? O próprio enunciado do exercício fala que a amostra é desconhecida, dá uma absorbância de 0,262. Aí ele está falando que uma amostra fortificada dá uma resposta de acho que ficou faltando alguma. Acho que eu perdi algum dos dados do exercício. Quando eu coloquei esse exercício, eu acabei não colocando eu esqueci de colocar a resposta da mistura. Esqueci, quando eu passei o exercício, eu acho que eu acabei perdendo algum dado.
Eu acabei perdendo algum dado enquanto eu fiz isso, tá? Ficou faltando aqui a resposta da mistura do cobre com o padrão. Bem, e esse exercício aqui ele é muito útil, né? Estudantes fizeram Então aqui a gente tem mais um exercício. Nesse experimento, a cada balão volumétrico que continha 25 ml de soro, adicionam volumes diferentes do padrão preto de sódio 02640. Finalmente, o volume dos balões foi completado a 50 ml. Tá? Então, você imagina o seguinte: você quer determinar a concentração de soro de sódio, você quer determinar a concentração de sódio numa amostra, né? Então você colocou 25 ml desse soro em 5 balões. Em cada um desses balões você colocou volumes diferentes do padrão interno. E você tem aqui que o sinal de emissão do sódio nesses balões te dão esses valores que estão aqui. A minha pergunta é: qual é a concentração de sódio no soro? Como que você resolve esse exercício? Então você pensa que você pegou 5 balões, né? Então você imagina o seguinte, que você tem um soro, você pegou 25 ml desse soro e colocou em balões de 50 ml. Em cada um desses balões você adicionou 0, 1, 2, 3, 4 ml de um padrão interno, de um padrão. O padrão é o próprio sódio, é o cloreto de sódio. A concentração desse padrão é 2,640. Certo? E ele está falando que a absorvidade molecular, a resposta que cada um desses balões te deu foi 3,13, 5,4, 7,89, 10,3 e 12,48. Qual que é a concentração de sódio nesse soro? Você quer saber a concentração de sódio no soro. Você colocou 25 ml de soro em balões de 50 ml. Em cada um desses balões você colocou 0, 1, 2, 3, 4 ml de um padrão interno de concentração 264 mol por litro. Qual que é a concentração de sódio na minha amostra? Olha, eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar o volume do meu padrão, a concentração do meu padrão interno. Eu venho aqui do F4 para fixar, vezes o volume do padrão interno que foi adicionado e dividir pelo volume do balão. E aqui são as concentrações que eu adicionei. Aqui são as concentrações adicionadas de sódio a cada um dos balões. Então, no primeiro balão, você imagina que eu tenho a concentração do meu analito, só que foi diluída a solução, mas sem problema. No primeiro balão, eu tenho somente só a concentração do meu analito.
No segundo balão, eu tenho a concentração de sódio devido ao que eu adicionei, isso daqui. No terceiro balão, a concentração de sódio no balão é no terceiro, no quarto, né? Então você imagina que todos esses balões, eles têm uma concentração de sódio que eu conheço, que eu adicionei. Então a concentração de sódio nesse balão é a concentração da amostra mais o que eu adicionei. Nesse daqui, a da amostra mais o que eu adicionei. Só no primeiro balão que não tem nada. Então, se eu fizer esse gráfico, inserir gráfico, eu vou ter que dar uma formatar eixo. Então, aqui eu vou colocar Então, você imagina que aqui eu tenho o meu gráfico de adição de padrão. Certo? Eu vou vir aqui. Você imagina que aqui é a concentração que se deve só à minha amostra. Nesse ponto aqui, eu tenho a concentração do meu analito. Né? Nesse ponto aqui, eu tenho a concentração do meu analito. Você imagina o seguinte. Você imagina o seguinte. Você tem que y é igual a x mais b. Você imagina que quando y é igual a zero, x é igual a menos b dividido por a. Então você imagina que aqui eu tenho as concentrações, aqui eu tenho as concentrações que eu adicionei à minha solução. Então, quando y é igual a zero, eis aqui a concentração da minha solução. Né? Então, como é que eu posso determinar a concentração da minha solução? Através da própria equação do gráfico, né? Eu posso vir aqui adicionar a linha de tendência. Eu posso vir aqui e obter isso daqui através da minha própria equação do gráfico. Então, eu posso, para eu determinar a concentração de sódio nessa amostra, é só eu vir aqui e fazer igual proj.lim. Vou colocar aqui as respostas. Vou colocar aqui as concentrações. Ponto e vírgula, verdadeiro. Ponto e vírgula, verdadeiro. Olha lá. Eu vou colocar aqui, então, que a concentração da minha amostra, eu vou colocar aqui que a concentração da minha amostra é igual a B dividido por A. Então, nesse momento, eu determino que a concentração da minha amostra é igual a 0,0698 mol por litro. Ok? Só que tem um detalhe, a amostra foi diluída, não foi? Minha amostra não foi diluída? Minha amostra não foi diluída? Então, ó, eu coloquei 25 ml num balão de 100, né? Então, você tem aqui que a concentração
da amostra é igual à concentração da solução diluída vezes um fator de diluição. Quanto que é esse fator de diluição? Deixa eu ver, eu coloquei 25 ml num balão de 50. Então, o fator de diluição é 2. Então, eu vou dizer que a concentração da minha amostra é igual à concentração da amostra diluída vezes o fator de diluição. Eu vou dizer que a concentração de sódio na minha amostra é igual a 0,14 mol por litro. Tá bom? Eu também poderia ter feito esse gráfico colocando o volume de padrão adicionado em função da resposta. Então, por exemplo, aqui eu tenho o volume de padrão adicionado, né? Então, você tem aqui o volume de padrão adicionado em ml. E aqui você tem a resposta. Eu poderia obter um gráfico do volume de padrão adicionado em função da resposta. Então, eu venho aqui inserir linha de tendência, formatar eixo. Eu vou colocar o eixo, eu vou colocar -2 aqui. Então, eu venho aqui adicionar a linha de tendência. E você pensa que eu vou vir aqui inserir. Você imagina que aqui eu tenho o volume do padrão interno. Aqui eu tenho o volume do padrão interno. Eu tenho o volume do padrão interno que corresponde à minha amostra. Tá? Então você pode obter o coeficiente angular, né? Então, ó, eu vou determinar o coeficiente angular e linear dessa equação usando a função Progilin. Se bem que nem precisa, 2,36, 3,12, né? Então, eu vou determinar aqui o x, né? Você imagina que esse x corresponde ao volume de padrão interno que eu estou adicionando, né? Na minha amostra. Então, esse daqui vai ser 3,12 dividido por 2,36. Aí você vai usar essa igualdadezinha aqui, ó. Você vai colocar a concentração do padrão vezes o volume do padrão, que é igual à concentração da amostra vezes o volume da amostra. Então, para eu dizer a concentração da minha amostra, vou dizer a concentração, qual que é a concentração da minha amostra, né? Basta eu fazer a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume da minha amostra, né? Que no caso o volume da minha amostra era de 25 ml. Isso daqui vai me dar uma resposta de 0,39, que é exatamente a que eu tive aqui em cima, certo? Então, esses daqui são os exercícios que são resolvidos, né, através do método da adição de padrão. Então, você pode resolver os exercícios da adição de padrão dessa forma, tá bom? Vocês podem resolver a adição de padrão dessa forma. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar a prova online. Na quinta-feira da semana que vem, a gente se vê. Eu já vou pegar esse daqui e já vou mandar no chat para vocês, no chat da sala de aula. Tá bom? E eu vou tentar deixar hoje já a prova aberta para vocês.